Pessoal, vamos começando e o Molon se junta a nós daqui a pouquinho. Agradecer a presença de todo mundo, mais uma atividade do Rincurso, essa iniciativa de formação política e mobilização do mandato do deputado federal Marcelo Freixo. Agradecer a presença da Aniele, que está com a gente hoje, e a presença do Yuri Moura, né? Aniele, escritora, jornalista, diretora do Instituto Marielle Franco. Tenho certeza que vai contribuir bastante para a gente nessa aula sobre fake news e democracia. E o Yuri, que é vereador por Petrópolis, professor, e vai fazer a mediação da nossa atividade hoje. Yuri, tá contigo. Muito obrigado, Igor. Boa noite a todos e todas. Companheira Nelly Franco, prazer estar com você aqui nessa mesa, proposta pelo querido Marcelo Freixo, com quem eu tive a honra de fazer parte da equipe, inclusive. Então, já deixo aqui um grande abraço também para as companheiras e para os companheiros do Mandato Freixo e para todos vocês que toparam aqui esse debate conosco. Peço perdão pela formalidade, a sessão plenária acabou de acabar e aí resolvi fazer aqui mesmo do nosso salão. Primeiro me apresentar, eu sou professor, sou vereador pela cidade de Petrópolis, sou do PSOL e presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos. E acho importante a temática do Rio em Curso de hoje, até pela vivência que tenho tido aqui em morar numa cidade de médio porte. Petrópolis, com certeza, é uma cidade conhecida aqui por todos vocês, inclusive devem saber das particularidades que ela tem, de ao mesmo tempo trazer uma história de cidade operária, de cidade de grandes movimentos populares, grevistas e sociais, quilombo, inclusive. Ela é uma cidade que fica muito sob a tutela do imaginário, do império, do pensamento provinciano. Então, a gente tem aqui uma disputa de identidade. E quando a gente fala de fake news e de construção da democracia, a gente pensa o quanto que essa cultura, quanto que a construção dessa identidade coletiva, do imaginário, é importante, inclusive, a partir da própria informação. E quando a gente olha aqui para a nossa cidade, um município com poucos veículos de comunicação, um município que, apesar de ser de médio porte, tem um espaço geográfico pequeno, centros urbanos muito condensados, o que faz com que a gente tenha aquela sensação de uma cidade menor do que ela é, a gente percebe o quanto que essa informação ou a contra-informação pode prejudicar o processo político. Então, antes de passar para a Aniele, eu só queria trazer aqui 2 exemplos de algumas vivências que eu tive e que eu acredito que contribuem muito para o que a gente está debatendo aqui hoje. Eu lembro que há mais ou menos uns 13 anos, quando a gente teve uma eleição municipal aqui, eu era ainda um militante de juventude partidária e tudo mais, a gente tinha que ter o cuidado de, nas eleições, ficar atento durante a madrugada para recolher material apócrifo. Acredito que muita gente que está aqui e que já militou em partido e que já participou de processo eleitoral alguns anos atrás sabe do que eu estou falando, que é daquele material calunioso sobre um candidato ou uma candidata que o pessoal, inclusive, fazia o que eles chamam de derrame em frente aos pontos eleitorais. Então, às vezes, a militância tinha que ficar atenta na madrugada para olhar se, em frente a um colégio que era uma sessão de votação, você teria ali esse tal do derrame de um material com informação, com inverdade sobre o outro candidato. Isso é uma prática muito comum em cidades do interior. É claro que na capital também tem isso, mas acaba que em municípios como o nosso, foi citado aqui até Campos, a gente sente mais esse impacto porque a opinião vira muito rápido, né? E a gente só constrói opinião com acesso à informação e com debate sobre essa informação. E aí eu vivenciei isso tudo. Ao mesmo tempo, esse tipo de processo político baixo acontecia no Polo de Modas que a gente tem aqui, que muita gente já deve ter escutado, que é a Rua Teresa. É um lugar que já teve centenas de lojas, com muita gente trabalhando ali, comerciárias, trabalhadores ambulantes, e tinha uma tática baixa da politiqueira, que você tinha alguns grupos políticos que pegavam cabos eleitorais e pagavam para eles soltarem uma fofoca na Rua Teresa, sabendo que ali tinham milhares e milhares de trabalhadores e que isso ia ser mais fácil, estrategicamente, para difundir por toda a cidade. A mesma coisa acontecia em ônibus, não eram poucos os cabos eleitorais que entravam em ônibus o dia todo para ficar soltando uma fofoca. Sempre algo
alguma informação com conteúdo homofóbico, com conteúdo machista, com conteúdo ligado à pauta da corrupção. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, essa evolução da fake news e o contraponto dela, a influência dela na democracia, nada mais é do que a evolução da fofoca, se nós pararmos para pensar. E talvez o nosso desafio aqui hoje seja tentar ajudar a nossa militância, os nossos companheiros e companheiras que disputam a institucionalidade e as pessoas que estão conscientes desse processo a pensar em como se posicionar quanto a isso tudo. Porque, ao meu ver, é isso. A fake news é a evolução da fofoca. E fica quase que impossível a gente acompanhar o ritmo daqueles que ficam o dia todo só propondo esse tipo de política. Por fim mesmo, para citar essa segunda experiência, e agora já falando como hoje quem ocupa o mandato na Câmara Municipal, inclusive tive a honra aí de ser o vereador mais votado da cidade, o único de esquerda da Câmara. Isso acabou dando para a gente uma certa visibilidade e também um lugar de ser atacado constantemente por conta das nossas posições, dos nossos projetos e das nossas defesas. E aí eu fico percebendo, estou até aqui com a Dani Brum, que coordena aí a minha equipe de comunicação, faz parte do nosso mandato popular, o quanto que a gente fica numa passividade, que é um outro ponto da fake news. A gente está sempre tendo que responder. Nós não temos a autonomia, nós não temos a capacidade ativa do que está sendo discutido, corrigindo. A gente está sempre na defensiva. Isso também é uma outra coisa que eu sinto na pele, e a Aniele está aqui, vai falar muito melhor do que eu. Marcelo Freixo também é outro que é agredido o tempo todo. O companheiro vereador Túlio de Niterói também está aqui, sabe bem o que é isso. É um outro aspecto que me preocupa muito, né? Como a gente sai da passividade do debate político, porque a gente fica num lugar de só se defender em pautas que são mentira. Então, queria dar essas duas contribuições de início, agradecer novamente o convite. É um prazer, uma honra, uma felicidade estar aqui com tantos companheiros e companheiras nessa aula do Rio Curso. Então, já passo a palavra agora para a nossa diretora executiva do Instituto Marielle Franco, também professora, jornalista, Aniele Franco. E Yuri, você está com a Dani? Você está muito bem assessorado, né, meu filho? Porque Dani é Dani. Dani é uma pessoa assim que eu tenho um carinho enorme. Dani é maravilhosa. Que bom, tá em ótimas mãos. Gente, boa noite, prazer. Tô vendo aqui o Beto, tô te esperando para a partida de vôlei até hoje, hein, Beto? Para a gente se enfrentar na praia. Tô te esperando. Eu fui aluna do Freixo, quando ele tinha cabelo ainda, que ele era magro, ele era bonito. Eu fui aluna dele no ensino médio, então acho que é uma honra, Dani, sua linda. É uma honra estar aqui hoje. Marcelo me viu mais nova, né? Porque pequena a gente nunca foi. Eu estou com 1,77 já há algum tempo, que era mais ou menos a mesma altura da Mari. E quero agradecer a galera do Rio Curso, quero agradecer a todo mundo que está aqui, porque eu sei que é 7 horas, a gente está cansado, trabalhamos e tal. Então, como professora, de vez em quando vai ter essas piadas mesmo, porque ninguém merece estar numa aula chata, né? Onde a gente fica ali toda hora vendo o zap, porque eu sei, porque eu dou aula para adolescentes, dou aula também dentro do meu mestrado às vezes, e eu entendo. Bom, boa noite. Eu sou a Aniele, sou mãe de 2 meninas. Daqui a pouco alguma delas já vai aparecer aqui. Sou irmã da Mari com muito orgulho. Hoje eu sou diretora do Instituto Marielle Franco, uma instituição fundada pela família que nasce dessa tragédia brutal que vocês provavelmente já devem, né, ter lido e ouvido falar demais. Sou jornalista, sou escritora e sou jogadora de vôlei nas horas vagas e fico aqui falando isso em alguns lugares porque eu fico brincando com o Beto, porque Beto treina com uma grande amiga minha que jogou comigo, inclusive. Enfim, vou falar um pouco de mim antes de entrar para o ponto. Eu estudei numa escola particular, meu ensino médio, onde eu fui aluna do Marcelo, ele era meu professor de História, e hoje eu brinco com ele que se ele não tivesse sido meu professor, eu não ia ser tão cri-cri, porque eu pego no pé dele mesmo em algumas coisas, e não virei bolsominion, graças a Deus, por conta disso, né? E brinco muito com ele, o quanto ele me inspirou, e o quanto ele foi e é parceiro da família, e o quanto que ele fez a gente crescer também como pessoas. E aí eu saio daqui muito nova, saí com 16 anos para morar nos Estados Unidos, jogar vôlei. Ele foi uma das pessoas que me ajudou muito naquela época, porque é isso, família da Maré,
minha mãe, minha irmã e meu pai trabalhavam horas e horas, mas visto era caro, passagem era cara, e aí o Freixo ajuda também com outros professores. E vou. Tenho uma formação lá de mestrado e graduação de inglês e jornalismo, e aí volto ao Brasil em 2012, onde eu faço ERJ, e agora eu estou no meu terceiro mestrado no Cefet. Quando o Beto e o Marcelo falaram comigo sobre essa aula, eu fiquei pensando vários pontos, o quanto que a fake news atravessa a minha vida e a história da família nesse momento, né? Quando mataram a minha irmã, no dia 14 de março, quando eu cheguei ao local do crime, o Marcelo já estava lá, com algumas outras muitas pessoas. Quando eu chego à casa da minha mãe para falar que de fato aquilo tinha acontecido, que eu fui no local do crime, vi todo o sangue da minha irmã, vi a bolsa no chão, aquelas coisas todas, eu recebo a primeira foto da Marielle, que foi tirada no local do crime, por policiais ali presentes, com a cabeça perfurada com os 5 tiros. Eu recebi aquilo ali ainda naquela noite. Essa foto chegou no meio de uma pessoa que era assessor de um deputado de direita, chegou no telefone de uma pessoa que estudou comigo, que trabalhava também, e aí falou, poxa, Anne, tá rodando essa foto aqui. Esse foi o primeiro baque. Isso no dia 14. No dia 17 de março de 2018, eu recebo a primeira fake news da minha irmã. Isso foi num sábado, eu recebi nesse sábado à noite. Eu virei a madrugada respondendo, né? A primeira fake news espalhada da Mari foi que ela era mulher do Marcinho VP. E aí, eu não sei se vocês recordam dessa foto, se vocês lembram, mas era a foto de uma mulher que, na época, até parecia mais comigo do que com ela, porque eu tinha o cabelo pintado de louro nas pontas, onde diziam que a Mari tinha sido uma mulher de traficante. E aí eu comecei a responder, ia bater boca, ia bater boca, ia bater boca, e virando a madrugada e falando, aquela coisa toda. Mulher de bandido, e eu respondia. Até que no domingo, no dia 18, a gente estava numa caminhada da Maré, e aí vem a segunda fake news da Marielle, que foi do deputado Alberto Fraga. Logo em conjunto com esse cidadão, veio a desembargadora Marília. De lá para cá, a nossa vida nunca mais foi fácil. Eu acho que talvez nunca venha a ser. Esses 3 episódios simples, sim, né? Tipo, simples, entre aspas, nunca vai ser simples, mas esses 3 episódios bem pontuais narram a nossa vida, a nossa história de vida até hoje aqui. Uma das coisas que espalharam muito também partiu, e houve uma pesquisa sobre isso, dizendo que tinha sido pessoas do MBL, né? Enfim, dirigentes, diretores, sei lá como é que aquelas pragas se denominavam, falando o mito da Marielle. E aí tem várias postagens, até hoje ainda, que a gente não conseguiu derrubar, que falam sobre como ela defendia o aborto, mas a maneira totalmente errônea que falavam que ela defendia o aborto, como ela era esposa do Marcinho VP, como ela foi eleita através de financiamento do Comando Vermelho, como a Marielle era usuária de maconha, como ela era defensora de facção rival, e aí ela não podia entrar em lugar ou outro na favela X, porque ela era daquele bandido, era a mulher daquele bandido, como que ela tinha se formado com esse dinheiro, enfim. Eram muitas as fake news. Eu tinha 2 opções, e aí agora, né, falando aqui de militante para militante. Ou eu sentava e deixava aquilo tudo passar, ou eu fazia alguma coisa. Não tinha opção. E aí a gente vem de uma família que é muito matriarcal, mas também que é muito abusada. Então a gente começou a dar conta e denuncia aqui, presta queixa ali, e dá print ali. Gente, eu sei que naquele momento é mais ou menos daí que parte a ideia do Instituto Marielle Franco, para conseguir centralizar e legitimar, enfim, vários dos trabalhos que a gente tem feito hoje para tentar combater isso. Então, um dos pilares que eu tenho hoje no Instituto é defender a memória, porque eu não tenho feito outra coisa
desde 14 de março, a não ser defender a memória da minha irmã. E aí eu abro aqui um parênteses agora que tem a galera da direita que vai lá e bate mesmo, mas tem aquela outra galera da direita que vai lá e continua brincando. Por exemplo, mataram Lázaro. Hoje eu mandei print para a advogada que tem uma foto escrotérrima que isso é um match. Aí bota Lázaro e Marielle um do lado do outro. Assim, esse é o tipo de brutalidade que continua indo toda hora, que aí tem a fake news, né? E tem também esse ataque à memória da Mari. Eu costumo dizer, converso muito isso com o Freixo, inclusive, que mataram a Marielle com 5 tiros na cabeça, mas tentam assassinar ela novamente dias e dias pela sua reputação. E aí é onde eu entro que eu não vou deixar. Enquanto eu estiver vivo, eu também não vou deixar. Quando a gente fala de fake news e democracia, a gente tem que lembrar que a gente tem um presidente eleito na base de mentira, na base de fake news. A gente tem que lembrar que é um cara que toma vacina escondida, mas que fala para ninguém tomar. E aí a gente tem, tipo, 80 milhões de primeira dose e 28 de segunda dose. Esse é o ponto. Mas todo mundo que defende a Mari começa a ser vítima de fake news. Eu tenho falado muito isso com ele e repito. O quanto eu tenho me preocupado com o Freixo para o ano que vem, o quanto a gente sabe que esses caras são covardes e o quanto a gente sabe que ele vai apanhar. Vão inventar alguma coisa. Como inventaram do João, como inventaram agora que ele deu advogado para o Lázaro, e por aí vai. Mas aí a pergunta que eu deixo aqui para a gente poder debater e falar e trocar depois como que a gente dialoga com essa galera? Porque tem dias que a minha vontade é mandar tomar dentro do orifício do papel. Mas tu não pode fazer aquilo. Tu tem que talvez tentar trocar, porque tu quer ganhar o voto de alguém que tu admire. Tu tem que ter aquele, né? Então eu costumo gostar muito de conversar. Mas eu converso até o ponto que não diz respeito à minha família. Porque aí, se a gente voltar para o lado Marielle, a gente teve vereadores, como foi o caso do Fernando Holliday, que eu bati boca com ele no Twitter e até hoje, quando eu chamo ele para conversar, ele não quer ouvir. Que também espalhou fake news, e aí ele apaga. Aí você tem, por outro lado, aqueles 2 cidadãos que quebram a placa, que se acham no direito de quebrar a placa e ficar por isso mesmo. Então, assim, a fake news, para ela, muitas vezes ela vem escancarada, pensem comigo, mas outras vezes ela vem na surdina. Ela vem querendo apagar a reputação, ela vem querendo dizer que a própria esquerda briga com a Marielle, que a Marielle era isso e aquilo com o partido. Ela vem querendo sempre destruir de uma tal maneira que eu não sei como que a gente vai conseguir romper essa barreira e conversar com essa galera para 2022. Eu realmente não sei. Quando acontece alguma coisa, que aquela coisa que está no poder faz de errado e a gente vai atacar, a primeira coisa que eles fazem mas você quer falar de fulano, mas se eu falar da Marielle, tu reclama. Então, assim, eu realmente eu fico muito, muito mexida. Esse é um assunto de fake news que mexe muito comigo. Vocês imaginem que uma semana depois do crime da minha irmã, eu tomei o celular da minha mãe e tirei o Facebook dela e o Instagram dela por mais ou menos uns 2 meses, porque a minha mãe estava recebendo todas as fake news possíveis. Eles são tão cruéis que eles marcavam a mãe de uma mulher assassinada com 5 tiros na cabeça. Eles marcavam a minha sobrinha. Quando chegava para mim, e aí é isso, assim, eu fui criada pela minha irmã e fui criada pela minha mãe. Eu demoro um pouco para dar uma envergada. Me marcavam, eu ia lá e respondia. Eu ia lá e dava print. Eu ia lá e ameaçava que ia dar queixa. Mas, assim, perder mãe, perder filha é foda demais. Eu não imagino essa dor. Então, eu não desejava isso para elas. Então, eu tirei mesmo. A gente, com esse caso que foi mais além, né, de todos, com a desembargadora, ela teve na mesma sala que a minha mãe, ela sequer pediu desculpa para minha mãe e para meu pai. Ela continuou afirmando e defendendo a posição dela de que a Marielle era mulher de bandido. O que aconteceu com ela, gente? Nada. Nada, não aconteceu nada. E nem vai acontecer. Então, assim, a gente tem que ter a clareza que a gente está do lado certo da história. Ano que vem vai ser, provavelmente, a maior eleição que a minha geração já presenciou.
ano que vem, a gente não vai poder ficar sem paciência de conversar e de desenrolar e de falar assim, poxa, não, vamos tentar, porque tem vezes que a gente erra nisso. Tem vezes que a gente prefere dar as costas, enquanto esses caras que trabalham com fake news estão no computador, batendo, e digitando, e compartilhando, e enviando. É importante tirar esse cara do poder. A gente não vai conseguir, talvez, se recuperar de tudo que a gente está vivendo hoje. São 528 mil mortos. E assim, estou trazendo para vocês um ponto muito pessoal, sabe? Eu não tenho uma coisa muito elaborada, mas eu estou trazendo para vocês de dentro de mim o que a gente tem passado. E aí, a fake news atingiu a minha irmã, né? Atinge grandemente. E quando a gente pega esse lugar de fala para defender a Mari, para defender o Marcelo, para defender a Manuela Dávila, que a gente fez agora um livro juntas, né? Eu e um monte de mulher potente, sempre foi sobre nós, que a gente fala dessa violência que acontece, e violência política que acontece contra essas mulheres que estão aí com seus corpos protagonizando lugares de políticas partidárias, mas também acontece com mulheres que estão ali como sociedade civil, como eu, que tem agora já 5 ameaças de morte nas costas, só por ser irmã da Marielle e estar à frente do Instituto Marielle Franco. E aí eu olho para minha mãe e penso, né? Tipo, ela fala, se cuida, né? Mas aí você tem tanta vontade de lutar por aquilo que você acredita, que a gente começa a pensar em estratégias de sobrevivência. A gente começa a pensar como que a gente vai dar conta. Porque não é só a Marielle, não é só o Freixo. É a Manuela Dávila, é a Thalíria, é o Lula, e muitos outros que a gente segue, acompanha, admira, que vão sofrer e vão continuar passando por esse tipo de problema. Os caras têm um escritório do crime, um escritório do ódio, um escritório da raiva, um escritório da puta que pariu do lado deles. E se a gente não se mobilizar aí para fazer alguma coisa coletivamente, a gente talvez tenha um 2023 mais triste do que isso. Estou lendo aqui muito rapidamente, que eu não consigo ler todos a galera do chat, mas a Bene, né? O caso da Bene, por exemplo, de violência política, a gente conseguiu incidir pelo Instituto, tanto internacionalmente, na ONU, quanto nacionalmente. Da Thalíria, a mesma coisa. E aí, quando a gente vai falar com o pessoal lá de fora, né, e fala assim, não, são deputadas, são vereadoras, defensoras de direitos humanos, eles ficam pensando assim, nossa, mas como que acontece isso aqui? Aí depois eles fazem um clique de quem está no poder, que legitima esse tipo de atitude. Os caras estão se achando no direito de xingar todo mundo de preto, macaco, viadinho. Eles estão se achando no direito, isso é inadmissível, sabe? Eu não sei onde que a gente vai conseguir cortar esse mal pela raiz, se vamos conseguir. Assim, fico vendo o Yuri falando, pô, sou o único, diz que, cara, imagina o quanto que esse cara não sofre, mesmo sendo homem, sabe? Imagina. A gente tem inúmeros exemplos, inúmeros casos, inúmeros exemplos. Mas eu queria trazer para vocês, para a gente poder trocar, porque, né, é isso, não vou ficar falando sozinha, a gente tem um monte de gente potente para falar, que é como que a gente vai conseguir criar, de fato, uma força-tarefa, sabe? Uma coletividade foda mesmo, tipo, todo mundo junto para defender aquele candidato que a gente acredita. Para defender e para estar ali naquela luta de a gente poder trocar e falar, cara, não, isso aqui é fake news. Porque eu tenho pessoas muito próximas de mim que acreditam que a vacina não presta. Não quero tomar vacina. Filho da puta tomou vacina a vida inteira, hepatite, BCG, a porra toda. Agora quer escolher vacina. Quer escolher vacina por quê? Infeliz. Sabe? Por quê? Porque escuta a outra pessoa falando. Então, como que a gente vai fazer? E, sim, é uma pergunta muito honesta mesmo para vocês, porque, ao mesmo tempo que eu tenho muita força para, né, defender a Mari, defender isso, aquilo, a gente também tem pouca paciência com essa galera negacionista. Mas a gente vai ter que começar o quê? A virar voto. Porque, senão, de 528 mil mortes, de genocídio do povo preto dentro das favelas, de Kathleen, de 25 pessoas morrendo no Jacarezinho, de Bene ameaçada, Thalíria ameaçada, Aniele ameaçada, a gente vai ter muito mais. Aí os caras vão vir com muito mais força. Imagina um segundo mandato dessa coisa.
eu não consigo, né? Eu fico até arrepiada. Então, assim, a gente vai ter que desconstruir realmente, como o Gabriel está falando aqui. A gente vai ter que lutar contra isso. A gente vai ter que ter, sim, embasamento para mostrar, olha, isso aqui, aquela titia que está na igreja, que acredita em tudo que o pastor fala, e com todo respeito. A titia também está na missa que o padre fala, porque infelizmente existem líderes assim. Porque a gente vive isso. A minha mãe pode ser o que for, mas domingo é dia de igreja. Eu posso estar na macumba, mas domingo eu tenho que estar na missa com ela. E eu já cansei de estar na igreja com ela e ouvir os padres falando besteira. Então, como é que a gente consegue conversar com essas titias que precisam ouvir a gente? Enfim, acho que é um pouco disso. A fake news faz ainda, infelizmente, parte da minha vida, parte dessa democracia que hoje a gente vê que ela escancara a democracia frágil que a gente vive. Ela escancara vários tipos de desigualdade. A gente está vivendo um momento no país que tem mais de 15 milhões de desempregados, pessoas passando fome. Grande maioria, pessoas pobres, faveladas. A gente está vendo um momento que mulheres trans estão sendo atacadas e mortas, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, e as pessoas divulgam que é mentira. Então, não adianta, deixa morrer, que é como eles falam, quando eles nos atacam. Então, eu desejo muita força para a gente, desejo que a gente consiga assim, resistir e resistir depois desse caos que a gente está vivendo. Desejo saúde para vocês, vacina, educação, que a gente possa cada vez mais estar próxima. Eu estou sempre aberta para conversar. Tem o Instituto Marielle Franco, que é @Instituto Marielle Franco no Instagram. No meu é Aniele Franco. Quem quiser, se não der tempo aqui, depois a gente troca figurinhas, porque eu converso mesmo, respondo um por um, porque eu acho que o nosso conhecimento é nosso e ninguém tira essa porra. Então, podem falar o que quiserem, mas o meu conhecimento é meu. Então, se eu tenho dúvida, eu leio. Se eu quero ser melhor, eu leio. Se eu quero entender, eu troco. Então, acho que é isso. O conhecimento de vocês também é de vocês. Não importa quem vai agregar, se vai agregar menos ou pouco. Eu espero que, com pouca expertise que eu trago aqui do tema, né, é mais da minha carne, não tem muita teoria, tem mais a prática, vocês já sintam um pouco dessa força, dessa potência que era minha irmã, do que a minha família é, e acreditem que eles podem fazer a fake news que for, mas enquanto a gente tiver sangue correndo nas veias, a gente também não vai ser interrompido. É isso. Obrigada. Não sei quem vai falar agora. Yuri, passo para você de novo. Aniele, que fala importante. Muito obrigado por isso. Muito obrigado. Eu acho que eu, até lendo os comentários aqui, agradeço por todos e todas. Foi o que você disse. Eu aqui como vereador em Petrópolis, por mais que seja homem e não tenha, né, noção, apesar de ter a alteridade do que companheiras, mulheres negras na política, mulheres trans sofrem, tenho aqui um pouco desse sofrimento, né, numa parcela bem diminuída, mas eu queria até te contar uma passagem. Teve uma vez que uma pessoa comentou assim num post nosso do mandato, né? Tô doido para ver o nome dele numa placa também, né, já fazendo referência à nossa companheira Mari. E aí eu decidi, inclusive eu vou lançar hoje, quem quiser até me seguir no Instagram lá, Yuri Moura RJ, eu decidi fazer um vídeo igual o Frechada. Copiei lá o nosso querido Freixo e fiz o Aê Yuri. Aproveitei o funk. Inclusive, eu vi no comentário aqui a importância da linguagem. E aí, o primeiro episódio do meu vídeo, Aê Yuri, é justamente lendo esses comentários. E aí, por que eu toquei nesse ponto do exemplo da placa da Mari, da pessoa tentando me agredir nesse sentido? Porque é o tempo, como você falou, o tempo da fake news. Eu moro na cidade na qual quebraram a placa da Mari. É aqui em frente, gente. Eu estou a 100 metros da Praça Dom Pedro, que a Câmara é muito próxima dali, no centro histórico, da onde isso aconteceu. Só que a gente teve que esperar 2 anos para poder ter o maior dos argumentos para essa galera negacionista. Que foi o quê? É o que eu falo no vídeo. Vocês lembram daqueles que desrespeitaram a memória da nossa companheira? Vocês lembram daqueles que fizeram piada de uma morte brutal, de um assassinato brutal de uma vereadora mulher negra eleita pelo povo? Então, eles eram Daniel Silveira e Wilson Witzel. Pena que a gente teve que esperar 2 anos, apesar de já estar falando tudo que eles eram naquela época, para provar que um hoje é um governador impeachmentado, porque roubou dinheiro da saúde no meio de uma pandemia. E o outro, na semana passada, aqui em Petrópolis, estava pulando o muro porque a Polícia Federal foi buscar ele em casa. Ele pulou o muro para fora, para correr da polícia, deu de cara com a polícia e pulou de novo para dentro. Então, aonde estão esses machões,
esses homens bravos que estavam defendendo a família, a moralidade e a vida. A minha preocupação, e aí endossando a tua pergunta, é assim, como é que a gente lida com isso? Porque eu tive, para além de todos os argumentos de defesa da memória da Mari aqui, de toda a militância da esquerda e do Centro Democrático aqui de Petrópolis, esperar 2 anos para conseguir ter um argumento que colocasse esses dois no lugar deles. E, enquanto isso, a boiada passou, né? Então, queria endossar esse teu questionamento para o debate que a gente vai fazer. E já aproveitar também para anunciar a presença do nosso deputado federal, Alessandro Molon, que chegou aqui para debater conosco, ele que também é professor, líder da oposição lá na Câmara Federal e também foi relator do Marco Civil da Internet, que tem tudo a ver com o debate que a gente está fazendo aqui de fake news. Molon, tá por aí, companheiro? Não, e outra coisa, né, Yuri? Uma coisa linda de deputado, né? Com todo respeito, né, Molon? Pensa, o tempo não passa para Molon, gente. Desde pequeno a gente olha e fala, que homem lindo. Obrigado, Podia ter essa categoria, né? No Congresso Boa em Foco noite, poderiam colocar deputado. isso, né? Boa noite. Pena que ninguém ia conseguir competir com você, Molon. Não dá, gente. Tu imagina Marcelo e Molon no mesmo partido agora? Ah, pois é, que alegria. Para mim, a grande alegria é isso, e para mim, a grande alegria é estar com vocês aqui. Muito bem, Yuri. Eu queria agradecer muito o convite, né? Começar cumprimentando a Aniele, por tudo. Pela coragem, pela bravura, pela força, pela potência, pela fala, né? Eu queria pedir desculpas porque, infelizmente, eu não consegui entrar desde o início aqui, Yuri, por um atraso num compromisso aqui do mandato, né? Eu estava numa reunião super importante para uma das causas que todos nós defendemos aí, a causa dos direitos de todos, dos direitos humanos, né? E por isso eu não consegui pegar a fala da Aniele desde o começo, e eu te peço desculpas, Aniele, por isso, mas eu peguei a sua conclusão, assim, achei sensacional. Eu queria te agradecer e começar te cumprimentando, assim, cumprimentando pelo que você tem feito à frente do Instituto Marielle Franco, pelo qual todos nós, assim, liderados por você, nos sentimos no dever de preservar, de nutrir, de semear o legado da Marielle pelo país. Esse legado e esse cuidado não poderia estar em melhores mãos do que as suas, né? Então, eu fico muito feliz e orgulhoso de poder ver esse trabalho sensacional que você está fazendo. Assim, parabéns e conte com todo o apoio que eu puder dar, que a gente puder dar. Assim, parabéns de coração, né? Eu queria lembrar que a gente está há 1.212 dias sem respostas sobre quem mandou matar a Marielle, e recentemente houve mais uma troca, né, do delegado responsável pela investigação sem que a família tivesse tido qualquer satisfação, né? Vamos ver se as notícias de que o Yuri estão pedindo para eu admitir alguém aqui entrar na sala. Eu não sei se eu acabei ficando como você admitiu. Pode ficar tranquilo que a equipe está admitindo aí, tá bom? Tá. Só porque apareceu aqui para mim, eu fiquei com medo de estar deixando alguém de fora aqui sem querer. Então, eu acho que é importante destacar isso, né, e da esperança que a gente tem. Hoje teve a notícia de uma delação premiada, não sei se de fato essa delação vai acontecer ou não, a esperança de que ela possa trazer mais elementos para esclarecer esse crime que revoltou assim o Rio, o Brasil, e que chegou em vários países do mundo pela força da Marielle e graças ao importante trabalho que você está conduzindo, Aniele. Então, queria te cumprimentar por isso, assim, de coração. Queria cumprimentar o Yuri, dar os parabéns a ele pela campanha super bem-sucedida, num momento super difícil, que foi o ano passado, e você teve um baita sucesso, foi o vereador mais votado de Petrópolis, graças ao mandato atuante e corajoso que você tem. Então, parabéns aí pelo seu trabalho, é uma alegria para mim estar com você também. E cumprimentar por essa iniciativa do Rio em Curso, cumprimentar o Marcelo, né, por essa ideia de formar essa militância que vai ajudar a construir os projetos alternativos que a gente vai apresentar e vai emplacar no Rio e no Brasil em 2022. Hoje eu tive algumas reuniões super difíceis, as pessoas estão muito preocupadas, vocês estão vendo o clima se tornar cada vez mais tenso em Brasília. Esta semana, com
manifestação das Forças Armadas contra a fala do presidente da CPI, uma fala super cuidadosa do presidente da CPI, dizendo que maus representantes das Forças Armadas acabam manchando a imagem da instituição, e essa fala super cuidadosa e nada generalizadora foi tratada como um ataque às Forças Armadas, e houve uma reação que teve o sentido de intimidar a CPI. Então, o ambiente em Brasília, né, trazendo um pouco dessa temperatura para vocês, está cada vez mais tenso. O presidente da República sabe que nós fizemos maioria na comissão do voto impresso. Hoje, a comissão derrotaria a proposta de voto impresso, e porque nós derrotaríamos, conseguimos fazer uma articulação muito bem-sucedida, e porque a gente ia derrotar, eles desmarcaram a reunião da comissão de hoje, jogaram para a semana que vem, porque aí está a tentativa de construir a confusão e uma fake news, uma notícia falsa, para justificar um golpe de Estado, que é o que o presidente da República deseja e sonha dar desde sempre, né? Ele nunca escondeu o seu apreço, né, a sua atração por regimes autoritários. Ele é um autoritário, alguém que saúda e lamenta a morte de torturadores, né, que sente saudade dessa turma, e que representa a pior parte da ditadura militar. Ele percebe que vai caminhar para uma derrota. Hoje o Datafolha, agora à tarde, divulga uma notícia que a própria manchete da Folha de São Paulo ela não poderia ser mais dura, né? Eu no meu Twitter, eu repeti simplesmente a frase da manchete da Folha de São Paulo, que é: para a maioria dos brasileiros, 51%, Bolsonaro é desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente. É a conclusão da pesquisa Datafolha. Mais da metade do Brasil já percebe isso. Então, à medida em que o presidente da República percebe isso, o seu desespero aumenta, não apenas pela derrota eleitoral que se avizinha, mas pelas consequências penais que ele teme. Ele pensa, não se trata apenas de perder uma eleição, se trata de perder uma eleição e possivelmente eu ser preso e os meus filhos serem presos. Isso é o que passa, na minha opinião, a minha impressão, na cabeça dele, né? E se houver justiça, ele vai responder. A justiça, sim, e tem que responder, não apenas pelos crimes cometidos antes do mandato presidencial, mas, em especial, pelos crimes cometidos durante o mandato presidencial também, né? Porque a gente sabe que desses 500 mil mortes, mais de 500 mil mortes, algo em torno de 300 ou 400 mil mortes, dependendo do estudo, poderiam ser evitadas, né? E certamente vocês conhecem gente, vocês perderam gente que podia estar entre nós, né? Se não tivessem sabotado as medidas de enfrentamento à pandemia, atrasado a compra de vacinas e, sobretudo, ao que tudo indica, criado dificuldades para comprar vacina para viabilizar um caminho de propina, né, que é o que pode haver de pior, né? Assim, a morte a serviço da corrupção, né? É condenar as pessoas à morte para criar um ambiente para favorecer a corrupção. É o que pode haver de mais asqueroso, mais repugnante, né? Que se pode ver num governante, né? Alguém que despreza a vida do povo que, lamentavelmente, o elegeu, né? Então, isso fala muito desse tema que a gente está discutindo hoje, né? Eu acabei falando um pouco desse momento, porque esse momento só reforça a centralidade desse tema. Esse tema da desinformação, das fake news, eu vou agora falar um pouquinho desses conceitos, é a maior ameaça à democracia, né, no mundo nesse momento. A maior ameaça à democracia nesse momento é a desinformação pelas redes sociais, né? Porque é isso que pode criar um ambiente para colocar em risco a democracia. Alguns já perguntam aqui se a gente deve temer o golpe. Eu acho que esse é um risco que existe, dele tentar alguma coisa, sim, né? Mas eu não percebo no país ambiente para que isso prospere, né? Ou seja, ele pode tentar, mas acho que não vinga, porque não há clima no país para isso. Não há meios de comunicação que defendam isso, não há
instituições religiosas significativas e numerosas o suficiente para garantir uma maioria nesse campo também. Não é? A gente também não tem as principais instituições da sociedade civil, a OAB, a ABI e outras entidades apoiando, ao contrário, são todas contrárias ao presidente. A maioria da opinião pública é contrária. Não há um ambiente no mundo favorável a isso, ou seja, todos os sinais vão em sentido contrário à viabilização de uma tentativa dessa. O que não quer dizer que ele não vai tentar, porque, infelizmente, nós sabemos que se trata de alguém sem um mínimo de equilíbrio, de responsabilidade, de consciência, de parâmetros, né, éticos, morais mínimos, né, que nos deem qualquer segurança. Né? Então, sim, nós corremos risco, mas acho que é um risco, considerando a conjuntura do Brasil e do mundo, que é um risco menor disso prosperar, né? Mas o que não impede de tentar. Né? Bom, então eu vou rapidamente aqui passar para os pontos da minha fala, eu vou tentar acelerar um pouco, porque eu já falei demais aqui nessa introdução, né? Mas, assim, definindo o que são fake news, né? Basicamente são informações sem lastro na realidade objetiva. Portanto, uma mentira, uma inverdade. Né? A literatura estrangeira, nos outros países, usa-se, sobretudo, dois termos para se referir a fake news. Né? Usa-se o termo em inglês disinformation, né, que é a desinformação nociva e deliberada, portanto, voluntária, decidida, né? E um outro termo para tratar de uma outra forma de compreensão equivocada da realidade, que é misinformation, com M de Maria, o outro é com D de dado, disinformation. A misinformation seria uma inverdade, né, compartilhada por ignorância, mas sem dolo, sem a intenção de enganar as pessoas, de fazer mal. Né? É aquela pessoa que compartilha alguma coisa errada por desconhecimento. Né? Então, são dois fenômenos relativamente diferentes que, naturalmente, muitas vezes acabam se sobrepondo ou se encaixando. A mentira como estratégia política ela sempre existiu, aproveitando-se da falta de informação de amplas parcelas da população e da propensão em buscar respostas simples para questões complexas. O tema da segurança pública é um tema muito dado a isso. Né? Então, vejam, por exemplo, nós, progressistas, temos vários exemplos no Brasil, no mundo, de como resolver o problema da segurança pública. Nós sabemos resolver o problema da segurança pública. Como é que se resolve o problema da segurança pública? Com prevenção social focalizada, mais uma atuação do poder público na repressão aos crimes, uma repressão qualificada, não a repressão da estratégia do confronto, que essa só produz mortes e não produz nenhum resultado positivo. Nós estamos falando aqui de repressão qualificada, sentido de investigação, uso da inteligência, da polícia inteligente, que investiga e desbarata quadrilhas através da investigação e do uso da inteligência. Isso, somado a uma prevenção social focalizada, é o que produziu os melhores resultados que a gente tem no Brasil, por exemplo. Só que, vejam, essa explicação que eu dei é uma explicação complexa, é difícil explicar. Por quê? Porque segurança pública é um tema complexo, é um tema de múltiplos fatores. Né? Enquanto a gente apresenta a resposta correta de uma forma complexa, porque se trata de um tema complexo, a extrema-direita faz o quê? Diz assim, não, nós vamos resolver o problema da segurança pública de uma forma simples, nós vamos matar os bandidos. Essa é uma resposta simples e errada. Não é porque se isso resolvesse, se execução resolvesse alguma coisa, o Brasil, o Rio de Janeiro, em especial, seria o estado mais seguro do país. Né? E é o mais inseguro. Né? Mas é uma resposta intuitivamente simples. Né? Então, aproveitando-se desse desejo que as pessoas têm, muitas vezes por soluções simples para problemas complexos, isso muitas vezes serve de motor para impulsionar a divulgação de notícias falsas. Né? Na era digital em que a gente vive, há uma nova conjuntura de poder a partir do valor dos dados, ou seja, da informação, que sobrepõe os paradigmas estabelecidos até então. A superação das estruturas de comunicação em massa, que eram
até o surgimento da internet, né? Então, televisão e rádio, por exemplo, pela comunicação em rede, multiplicou e democratizou a forma como se produz, como se dissemina e como se consome informação. A hegemonia de algumas redes sociais, como os principais meios de sociabilidade virtual, escalou exponencialmente o volume de informações que circulam na nossa sociedade, trazendo implicações tanto positivas como negativas. Então, muita gente pergunta, né? Mas a internet é uma coisa ruim, uma coisa boa? A internet é um instrumento. Né? E como todo instrumento, ela pode ser usada para o bem e para o mal. Né? Uma faca, ela é um instrumento. Uma faca pode ser usada para o bem. Né? Você pode usar uma faca para cortar o alimento. Né? É uma ferramenta importante para a vida da gente. E ela pode ser usada para o mal, pode ser usada para matar alguém. Né? Então, a faca não é em si boa ou ruim. Depende do uso que se faz dela. Assim também para a internet. Ela não é em si boa nem ruim. Ela pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal, depende do uso que a gente faz dessa ferramenta. A internet, ela possibilitou com que pessoas que se sentiam marginalizadas ou incompreendidas na sua comunidade ou no seu território pudessem conhecer e receber apoio de outras pessoas em situação similar, em qualquer parte do mundo. Isso deu origem a fortes redes de empoderamento e subjetivações pautadas por questões raciais, sexuais, religiosas, políticas e também culturais, criando nichos de identificação coletiva. Isso, certamente, é uma coisa que pode ser vista como positiva. Esse empoderamento, essa distribuição do poder, essa capacidade da gente se ligar, se reconhecer, se identificar e construir redes de transformação social. Mas, por outro lado, esse volume descomunal de informações, aliado a um princípio radical de liberdade de expressão, desde a gênese da internet, com a possibilidade, inclusive, do anonimato digital, fez com que produtores de conteúdos mal intencionados também pudessem criar audiências amplas para a disseminação de informações falsas, sem que houvesse qualquer monitoramento, regulação ou sanção, o que faz parte da estrutura distribuída da internet. Né? A internet é uma estrutura distribuída que não permite esse monitoramento e nem seria desejável que ele houvesse. Mas, claro que isso coloca um desafio para a informação correta das pessoas, né? para que o debate tenha lastro na realidade, para que os debates tenham lastro na realidade. Pelo contrário, atualmente há um amplo consenso de que os algoritmos das principais redes sociais, de forma geral, facilitam e até mesmo incentivam condutas abusivas. Por exemplo, o loop de radicalização incentivado pelo algoritmo do YouTube, que sugere vídeos relacionados ao que o usuário acabou de assistir. Então, a pessoa começa, por exemplo, a ver um vídeo simplesmente apresentando de forma curiosa quais os argumentos eram usados por terraplanistas para embasar suas teorias, entre aspas, e a pessoa terminava a sua navegação na plataforma assinando canais de extrema-direita, como os ligados ao QAnon. Quer dizer, o algoritmo ele vai conduzindo a pessoa, dependendo do seu funcionamento, para uma radicalização, chamado loop de radicalização, né, para conteúdos cada vez mais extremados. Infelizmente, durante a época em que eu fui relator do Marco Civil da Internet, que o Yuri mencionou, essa questão de fake news ou desinformação ainda não tinha a centralidade que tem atualmente. Na verdade, nem existia esse nome, Yuri, de fake news em 2014. Né? E o nosso empenho maior, naquele momento, foi em torno da disputa pela neutralidade da rede, que é contra os interesses econômicos das grandes empresas de telecomunicação. Na época, elas queriam transformar a internet numa espécie de TV a cabo, em que você compraria vários pacotes, não apenas de quantidade de informação recebida, os mega que a gente tem de velocidade, né? Mas, sobretudo, de tipo de conteúdo. Eles queriam comprar assim, um pacote para quem só vai usar e-mail, outro pacote para quem vai usar e-mail e Facebook, Twitter e Instagram, que na época nem existia. Outro pacote para quem vai baixar áudio, outro pacote para quem vai fazer ligação pelo Skype e outro pacote para quem vai assistir vídeo. Eles queriam criar esse cardápio de acessos à internet, o que seria péssimo, porque
quem ia ter dinheiro para comprar o pacote Premium, Platinum, VIP, mais, Plus, não sei o quê, ia ser só quem tem muito dinheiro e quem não tem não ia poder ter acesso, por exemplo, a vídeos que hoje em dia são, inclusive, de profissionalização, uma forma, inclusive, de ascensão social, de disputa por melhores oportunidades. Então, a gente conseguiu barrar isso. Esse tema de fake news não existia na época. Para contar a verdade para vocês, na época, eu, pela primeira vez, vi uma fake news em relação ao Marco Civil da internet. E onde eu ia, falava assim, isso é um projeto do PT para controlar a internet. E, ao contrário, é um projeto que nunca teve qualquer objetivo de controle, ao contrário, é super pró-liberdade de expressão. Mas criar essa história foi um dos primeiros casos que eu vi. Depois, na eleição seguinte, nós vimos o Bolsonaro, pela primeira vez, se beneficiar disso. Ele, em 2010, ele foi eleito com cerca de 100 mil votos, mais ou menos, 105, 110 mil votos. Eu, naquela eleição, fui candidato a deputado federal pela primeira vez, tive 120 mil votos. 129 mil votos. Portanto, 20, 10 ou 15 mil votos a mais que ele, mais ou menos. De 2010 para 2014, a votação dele passou de 100 mil votos para 400 mil votos. Ele, que tinha sido o 12º deputado, 11º deputado mais votado do Estado, passou para mais votado do Estado do Rio. O que é que houve que o fez saltar de 100 mil votos para 400 mil? As fake news. A fake news do kit gay, aquela invenção que eles criaram justamente nesse período, ali mais ou menos de 2013, e aquilo foi disseminado especialmente pelo Facebook. Na época não tinha um WhatsApp ainda também. E isso se tornou uma febre. Isso levou a votação dele de 100 e poucos mil votos para 400 mil votos. Quando ele se elege com 400 mil votos, vocês não se lembram, ele, a partir dali, ele anuncia que ele vai ser candidato a presidente da República em 2018. E todo mundo riu naquele momento, porque era uma coisa ridícula. Para vocês terem uma ideia, ele era o deputado mais inexpressivo do parlamento, o cara mais lateral. Eu, de 2011 a 2014, infelizmente, eu convivi com ele lá, e depois também, de 2014 a 2018. Uma figura absolutamente desprezada por todo mundo. Ele... Pra vocês terem uma ideia, ninguém chamava ele para conversar sobre nada. Era uma pessoa meio folclórica, meio ridícula, assim. Mesmo no campo da segurança pública, ele nunca era ouvido, falava um monte de bobagem, aquelas aberrações lá, ninguém dava bola. E o que ele fez de 2014 para 2018? Continuou montando essa rede de comunicação, e aí já com o uso do WhatsApp, e essa rede foi usada para espalhar desinformação. Os números são assustadores. Isso veio na sequência, essa eleição dele, na sequência da surpreendente vitória do Brexit, em junho de 2016, no Reino Unido, e de Donald Trump em novembro de 2016. Ambas atribuídas a estratégias digitais sofisticadas de desinformação e que serviram como ponto de inflexão para um estudo mais aprofundado sobre os impactos do fenômeno e a responsabilidade das redes sociais em relação ao processo democrático. E 2 anos depois aconteceu aqui no Brasil, especialmente através do WhatsApp, que é muito mais difícil de monitorar, porque sendo uma rede criptografada de ponta a ponta, você não tem o controle da circulação da informação como a gente tem, por exemplo, no Facebook ou no Twitter, em que você consegue, de alguma maneira, refazer o caminho das informações. No WhatsApp, com o que a gente tem hoje, é praticamente impossível ainda. Sem falar de outras redes que estão cada vez mais, que são muito mais resistentes a essas possibilidades de controle, como o Telegram, por exemplo, que é ainda de mais difícil adequação a qualquer protocolo, inclusive difícil de saber como lidar com o Telegram, porque é uma estrutura bem diferente da estrutura do WhatsApp. Eu caminho para a conclusão já falei muito, me desculpem, se eu estou me estendendo aqui, mas só para citar um estudo importante para vocês, um estudo de 2019, analisou o comportamento de grupos de WhatsApp em 2018, em que, embora apenas 1% das imagens compartilhadas pudessem ser rotuladas como contendo informações falsas, elas foram compartilhadas em 44% dos grupos durante o período eleitoral. E essas imagens
foram compartilhadas 8 vezes mais do que todos os outros 99% de mensagens compartilhadas. Para vocês terem uma ideia, ou seja, é muito sofisticado, é um esquema que envolveu muito dinheiro, que envolve muito estudo, e foi um estudo que foi feito e aplicado, como eu já disse, no Reino Unido, nos Estados Unidos e aqui no Brasil, uma espécie de assessoria ou consultoria internacional que levou esse resultado. Isso não foi por acaso, não foi uma coisa espontânea. Isso foi uma coisa planejada, estudada, praticada, para desinformar o povo brasileiro e levar o povo brasileiro a cometer o maior dos seus erros, que foi eleger esse desastre para o Brasil. De lá para cá, esse modus operandi foi se tornando cada vez mais claro. O Ministério Público Federal investigando, agora a CPMI das fake news e agora a CPI da pandemia e os inquéritos presididos aí pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal. O governo Bolsonaro, depois de se eleger, traz a metodologia da desinformação para dentro da administração pública, o que é inédito, promovendo distorções e apagões de dados públicos para a formulação de dados públicos essenciais para a formulação de políticas públicas. Então, dados sobre o Enem, sobre o Bolsa Família, sobre a balança comercial, sobre o desmatamento, nós não temos segurança sobre esses dados. O governo desinforma. Basta ver o que o governo fez com a pandemia, né? Que desinformou sobre a pandemia, dizendo que era uma gripezinha, colocando em dúvida se a máscara ajudava ou atrapalhava, receitando remédios falsos, colocando em dúvida a vacina, que ele estava dizendo até agora há pouco tempo. Quer dizer, o Brasil sempre foi um exemplo de vacinação, né? Um paradigma mundial de vacinação. E agora as pessoas estão com medo de tomar vacina, gente com medo de tomar vacina, né? Ou seja, é a desinformação e é uma estratégia para criar o caos. Desinformar para dividir, para gerar um medo nas pessoas, para as pessoas não confiarem em ninguém. Porque vê-se e percebe-se que o medo acaba levando as pessoas a acreditarem nas propostas mais autoritárias da extrema-direita. Então, não é por acaso, não é casual, não é uma coincidência. Bom, eu vou pular um monte de coisa aqui que eu tinha escrito, mas que eu já passei do tempo, para dizer o seguinte, assim, a gente tem um grande desafio, que é saber como a gente vai lidar com isso nas próximas eleições. Não é um tema simples. Não é simples legislar sobre isso, né? Por que é difícil legislar sobre isso? Porque existe um fio da navalha aí entre liberdade de expressão e desinformação, né? É claro que, por exemplo, coisas que são sim ou não, que são binárias assim, né? Por exemplo, o Yuri, como vereador, participou ou não da sessão da Câmara de hoje, lá de vereador? Teve sessão hoje aí na Câmara, Yuri? Teve. Então, estou aqui, inclusive. Você está na Câmara, que eu estou com essa impressão. Então, você participou da sessão da Câmara hoje. Se alguém inventar que o Yuri não participou, é relativamente simples da gente desmentir, né? Agora, o que é um parlamentar ser assíduo, por exemplo, né? Quando a gente vai para coisas que não são faltou ou esteve presente, que são sim ou não, que são binárias nesse sentido, mas são coisas mais nuançadas, que são conceitos mais fluidos ou não tão sim ou não, a gente já passa para um terreno mais difícil. Quando se submistura com opinião, mais ainda, né? Porque as pessoas têm a opinião. Então, essa ideia de legislar sobre não é simples fazer uma lei dizendo assim, a lei vai resolver o problema. Não é uma tarefa fácil. O mundo inteiro não sabe ainda como lidar com isso do ponto de vista legislativo. A França fez uma lei recentemente que está sendo testada e outros países estão discutindo isso, mas não é uma tarefa simples. A experiência do WhatsApp nas últimas eleições nas eleições de 2020, reduziu um pouco o peso das fake news, embora elas tenham existido, acontecido contra todos nós, né? Contra o nosso campo, especialmente. Mas o Telegram é um desafio para a eleição que vem. Então, nós temos um grande desafio pela frente. E eu quero fechar dizendo que eu concordo inteiramente com a Aniele, de que a gente vai ter que pensar como a gente vai lidar com isso, e a gente vai ter que construir alternativas, e a gente vai ter que apostar na nossa capacidade de diálogo
e de apostar em instituições de checagem de fatos, adotar uma série de estratégias para desmentir, para alertar as pessoas, para fazer com que as pessoas entendam que aquilo que foi visto na internet não necessariamente é verdade, né? Muitas vezes a gente pergunta para a pessoa, mas onde você viu isso? Na internet, como se a internet fosse uma fonte confiável de informações. Tem de tudo na internet, como tem de tudo em qualquer meio, como tem de tudo nos boatos que são divulgados e que eram divulgados antes da internet. Isso era uma estratégia política também, mas o alcance era muito menor, porque era muito mais difícil você divulgar uma mentira contra hoje em dia, com os meios de comunicação em rede, como eu disse, que tornaram o problema muito mais desafiador. Então, a gente tem um grande caminho pela frente. Por isso, eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, da gente estar se preparando e estar pensando nisso, porque essa próxima eleição é a eleição das nossas vidas. É a eleição mais importante da vida da gente, pelo menos da minha vida, com absoluta certeza vai ser a mais importante de todas. É uma eleição que a gente não pode perder. Porque se nós perdermos essa eleição, ninguém sabe o que acontecerá com o Brasil. Outros países que passaram por casos parecidos com o nosso, no segundo mandato, um presidente autoritário e que atua dessa forma como Bolsonaro atua, ele se torna mais incontrolável do que já é. Porque é como se a reeleição fosse uma assinatura de um cheque em branco pelo país. É como se o país tivesse dito, isso que você fez está bom, faz mais. E aí os limites todos são perdidos e aí acabou. Então nós não podemos perder essas eleições no Brasil. E aqui no Rio, eu tenho uma grande esperança que a pré-candidatura do nosso Marcelo Freixo seja absolutamente vitoriosa, totalmente vitoriosa, para que a gente possa mudar esse Estado, que é o Estado também que a gente vive e que tanto tem sofrido com tantos governos que, por exemplo, no campo da segurança pública, sempre fizeram o pior. E está na hora de mudar essa história. Então, é uma eleição em que a gente vai precisar jogar todo o peso da gente, toda a militância da gente, toda a capacidade da gente de argumentar, de convencer, e a gente vai ter que ter paciência, sobretudo para falar com quem pensa diferente da gente, né? Porque a gente não vai poder ficar na nossa bolha, não vai poder ficar no nosso conforto, né? Por mais difícil que seja, a gente vai ter que chamar as pessoas para reflexão e ajudá-las a escolher o melhor para o Brasil e para o Rio. Eu tenho essa esperança e por isso acho que essa iniciativa é importantíssima. E por isso eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Me desculpem o excesso aí, mas é a empolgação de estar com vocês. Estou à disposição para as perguntas. Parabéns, parabéns a Aniele, parabéns ao Yuri, parabéns ao Freixo, parabéns a todos vocês. Muito obrigado. Não teve excesso, Molon. Foi ótimo. Muito obrigado aqui pelas contribuições. Pessoal, estou recebendo aqui as perguntas. A nossa dinâmica vocês já conhecem. A equipe seleciona 3 perguntas para cada um dos nossos convidados. E eu já estou aqui com as perguntas para a querida Aniele. A primeira vem da Gisele Carechiato, de Macaé. Ela diz o seguinte, anota aí, Aniele, que eu vou ler as 5 numa vez só, tá? Qualquer coisa você me pergunta de novo. É abusado, Yuri, que isso? Lê mais de uma sem precisar. Ela fala o seguinte, a Gisele, fake news me parece um caminho sem volta. Como poderemos atuar além de responder, printar, ameaçar? Estou cansada, mas estou na luta. Mas me pergunto, isso todo dia, como conversar com quem não quer ver e nem dialogar? Eu acho que essa pergunta dela tá no limite da resposta do impossível. Mas vamos lá, é bom para o debate. Tem aqui Ilusca Viviane, Rio de Janeiro. Eu acho que essa é a questão central de todo o debate atual, Aniele. Como falar com as pessoas? Eu também vacilo entre conversar, argumentar e mandar todo mundo tomar. Eu sei que vamos ter que criar paciência e resiliência para criar esse espaço de debate para tentar votos. Não podemos esmorecer. Na eleição de 2018, o Haddad teve um trabalho de pulverizar esse debate nas redes, através do WhatsApp, aplicativo tipo game, e todo dia haviam desafios para cumprir. Virar um voto, conversar com o bolsominion, mandar X mensagens, converter fake news e tal. Será que poderíamos produzir isso através do Instituto para as próximas eleições? Terceira pergunta e última,
Rafael Navarro, São Gonçalo. A máquina das fake news é perversa. Aqui no meu município, as eleições municipais de 2020 foram vencidas através deste artifício também. Fico pensando até que ponto podemos construir uma tática para combater as fake news que seja eficiente. Há uma parcela significativa da população, imagino que algo em torno de 15% a 20%, que são realmente tomados pelo ódio e guiados pela fake news. A questão vai a pergunta, como construir uma estratégia para que, se não neutralizarmos os efeitos da fake news, minimizar bastante os seus efeitos? Então, aí as 3 perguntas para a Aniele Franco, depois eu volto, após a resposta dela, com as perguntas para o Molon. Não, achei ótimo que a primeira é Gisele e a última é quem mesmo? Desculpa o nome. Yuri, veio. Rafael Navarro, lá de São Gonçalo. Gisele e Rafael estão querendo que eu responda o impossível, mas a gente está aqui como? Tentando sobreviver a isso tudo, né? Plena, acordando 5h30 depois de dar mamar a madrugada inteira, né, Letícia? Letícia está ali na mesma luta que eu estou vendo. Entendeu? A outra já veio, já mamou, já fechei a câmera. Eu realmente, assim, quando me perguntam, né, como que a gente vai conseguir conversar, ter paciência, eu acho que tem um limite do respeito, Yuri. É como eu tiro, sabe, por mim, assim. Quando a pessoa vem querer de fato trocar, entender, saber a dor da família, saber o que a Marielle falava e não falava, por exemplo, eu e meu companheiro, a gente joga vôlei, né? Como eu brinquei aqui com o Beto. A gente joga na praia, joga na quadra ainda e tal. E são muitos grupos. E aí vira e mexe alguém que não sabe que ele é casado comigo, aí manda alguma coisa no grupo. E, assim, inúmeras vezes a gente já formulou mensagem, já respondeu, já deu exemplo. Mas chega num ponto que a galera... O famoso negacionismo, né? Eles não querem ouvir, não querem ver, não querem escutar, não querem entender. E aí parte para agressão. E aí parte para aquela coisa de xingar a Marielle, aí xinga o partido, aí já correlaciona com o Freixo na maioria das vezes, e aí vai. Então, eu tenho um certo limite, Gi, assim, eu não sei se a gente vai ter opção, eu diria, para 2022. Eu acho que a gente talvez não tenha. Então, conversar com quem quer. Conversar com quem não desrespeite e não ultrapasse certos limites, porque a gente também não tem que ficar ali lidando com ódio o tempo inteiro. Não quer ouvir? Paciência, você faz o máximo que você puder, né? E uma tática para minimizar, estou indo para a última, para depois voltar para a segunda, eu acho que é a informação. Eu vou bater muito nisso. Eu vou pegar o gancho da primeira e da terceira para responder a segunda, para explicar para vocês o seguinte. Em 2020, a gente criou a PANI, né? A Plataforma Antirracista nas Eleições. E aí, uma galera assinou e se comprometeu com a Agenda Marielle Franco. A PANI era tipo um guarda-chuva, que tinham vários eixos, e um deles foi a Agenda Marielle Franco. Essa agenda, ela tinha todo o trabalho da Mari sintetizado num documento de 1 ano e 3 meses de mandata. E aí a gente entregou para todo mundo. Qualquer pessoa poderia ter assinado. É óbvio que a galera que se identificava assinava, quem não se identificava não assinava. Mas a gente conseguiu incidir bastante. Eu me lembro que até no dia da eleição, eu estava recebendo mensagem, tanto no Instagram do Instituto quanto no meu, assim, vê aí se meu candidato se comprometeu com a agenda, porque senão não vou voltar. E aí eles estavam olhando mesmo quem estava comprometido. Quando eu penso em como que o Instituto pode ajudar a combater, e através disso, a gente está desenvolvendo um programa nacional de lideranças para 2022, com alguns parceiros nossos. E um dos temas o tema central é o combate à fake news e o combate à violência política, principalmente para mulheres negras e trans. Então, assim, a gente vai fazer. Se você me perguntar agora, mas como é que vai ser? A gente está desenvolvendo ainda. Mas que vai ter, e a gente sabe que a gente tem que incidir, assim como a gente fez em 2020, isso é imprescindível. A gente vai fazer e a gente vai ter. Muita gente fala assim, mas você não vem como candidata e tal, que isso aí é um outro rolê, que já ainda bem que não surgiu essa pergunta, mas isso está sendo feito, essa construção de que a gente sabe que a gente tem que combater o ódio, tem que combater tudo que vem trazendo essas coisas ruins que estão no poder, vão ser feitas ainda em 2022. A gente vai fazer, o Instituto vai ser porta-voz disso, junto com outros grandes parceiros que estão aí do nosso lado. Então, pode ter certeza, pode contar que o máximo que a gente possa divulgar, a gente vai. Porque é isso também, né, galera? Tem crescido muito as redes,
A gente vem de uma campanha majoritariamente feita, para encerrar, para o Molon poder responder dele, majoritariamente feita online. Então, por isso que em 2020 a gente fez uma pesquisa de violência política contra as mulheres negras. Muito rapidamente, quase 200 candidatas responderam essa pesquisa. Todas elas, quase todas, 87% sofreram algum tipo de violência virtual. Porque é isso, a campanha estava sendo feita online. E muitas delas, dessas 87, tipo, sei lá, 90 e poucos por cento sofreram diretamente de partidos opostos àquela e candidatos também opostos a ela. Então, e daí começavam também a fake news. A gente está querendo juntar a pane e juntar a pesquisa de violência política ano que vem, para que a gente possa incidir de maneira correta, sabendo aonde atuar e como atuar. Acho que é isso, acho que eu consegui responder tudo. Desculpa se eu não tiver conseguido, gente. Mas vou passar aí agora para o nosso deputado lindo, maravilhoso. Estou recebendo aqui perguntas do Molon, Aniele. Só queria reforçar o que você disse enquanto chega aqui. O que você falou da importância da nossa saúde mental dentro disso. Até onde a gente aguenta responder violência, responder negacionismo e agressão. Eu queria compartilhar uma prática que eu faço, mas que está um pouco comprometida com a pandemia, já que eu chamo de tática de botequim. Quando você encontra aquela pessoa chata no botequim, na padaria ou na fila do banco, um negacionista, um racista, um machistão clássico, e você começa a discussão com ele, se você tiver um bom dia de saúde mental, eu sempre tento imaginar as pessoas que estão no entorno. Assim, eu não tento ganhar do negacionista, eu tento usar o negacionista para que as contradições deles fiquem expostas e a gente consiga fazer com que as pessoas que estão ao redor, pedagogicamente, percebam, né, o quanto que aquela figura é odiosa e o quanto que ele está falando não tem sentido. E aí eu lembrei de um artigo que eu li há alguns anos atrás, eu não me lembro o autor, posso até depois jogar lá no comentário desse vídeo no YouTube, que ele falava o seguinte, até a partir do que o Molon trouxe, que toda discussão de fake news no WhatsApp, ela é repercutida no meio presencial. Porque quando você recebe algo no WhatsApp, a primeira coisa que você faz é chegar para a família e falar assim, vocês viram isso? Aí vira a discussão do almoço de domingo. Você chega na igreja e fala assim, vocês viram aquilo? Fulano lá envolvido com tráfico de drogas, né? Marielle isso, Freixo aquilo, Aniele aquilo, Molon aquilo. Chega na igreja e eu vejo isso aqui no plenário. Isso chega na Câmara Municipal de Petrópolis. Hoje eu tive que discutir aqui com 2 vereadores sobre ivermectina de novo. É que eu estou bem hoje, estou com vontade, venho para cá com maior felicidade para fazer o debate. Mas, assim, se tivermos saúde mental, emocional em dia, pensem em comprar a minha sugestão, pensem em comprar o debate não para tentar reverter a opinião daquele que está indo contra você com essas grosserias e absurdos, mas para usar ele de exemplo para quem está no entorno. Daí a importância desse trabalho de base, dessa perspectiva de luta pedagógica e de pensar que tem muita gente ao nosso redor que pode, às vezes, né, no nosso posicionamento, ter um despertar. Eu sei que é difícil, mas tentar não sair bloqueando todo mundo, né? Tentar não só sair das redes sociais o quanto você aguentar, mas talvez fazer esse debate pensando em quem está ali vendo, né? A gente discutindo. Vou passar aqui, então, as perguntas para o Molon. Vamos lá. Gente, tem uns nomes difíceis aqui, Aniele. Às vezes eu me perco. B. Doutel. Desculpa. Vou chamar de B. A B ou o B. Quais são as ferramentas que o TSE e a Câmara dos Deputados de fato possuem para não deixar o circo de 2018 acontecer em 2022? André de Miracema. Gostaria de saber as dificuldades de acessar o eleitorado e a militância de cidades do interior, boa pergunta, principalmente onde o conservadorismo se faz presente e forte. Está acompanhando aí, Molon? Molon? Estou anotando aqui, estou anotando as perguntas. Vou para a última aqui, que é do Felipe Lopes. Ele fala o seguinte, a principal fake news do ano que vem vai ser as eleições, vai ser que as eleições foram fraudadas pelo voto eletrônico. Temos tempo de colocar alguma coisa em prática para impedir que isso seja disseminado em 2022? Há algo a aprender com o que ocorreu com a invasão do Congresso estadunidense devido às fake news? Ou devemos apostar em paliatividade, fact-checking, entre outras coisas?
Pescou, Molon? Quer que eu repita? Eu dei tudo Foi? aqui. Beleza. Vamos ver se eu consigo Qualquer coisa, ajudar. estou aqui. Não, tá ótimo. Primeiro, a pergunta de B, né, que é quais ferramentas a Câmara e o TSE têm, né? O TSE fez um trabalho importante na última eleição. Houve assim, uma limitação, uma certa redução. O WhatsApp mudou algumas políticas, as redes sociais foram mais rápidas na remoção de alguns conteúdos após checagem do TSE. Então, já houve alguma mudança de 2018 para 2020. 2018 liberou geral, né? Quer dizer, foi aquela farra de notícias falsas e todo mundo assistiu aquilo perplexo, né? Inclusive o TSE. De lá para cá, o que mudou? Né? O TSE agiu para 2020, né? Está estudando o que fazer para a próxima eleição, quais outros passos dá. O TSE tem feito reuniões, tem ouvido especialistas e tem conversado com a gente também, né? A principal preocupação deles agora é o Telegram, porque como o Telegram não tem sede no Brasil, é uma dificuldade. Isso é um problema mundial, tá, gente? Porque como a internet ela é uma rede que cruza as fronteiras, qualquer legislação brasileira, ela em alguma medida tem o desafio de dar conta de coisas que acontecem através de aplicativos ou de plataformas de outros países, né? Então, assim, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 10 anos? O mundo vai ter que avançar para acordos internacionais sobre a internet, né? Vai ter que, no fundo, ter uma legislação, digamos assim, mundial. Não vai ser uma legislação, porque a legislação é sempre um fenômeno nacional, mas tratados e acordos internacionais vão ter que trabalhar sobre a internet para que haja uma base comum, né? Para regras, para limites, assim por diante. Então, a Câmara ela fez uma CPMI das fake news, ela acabou se paralisando por conta da pandemia, né? Ali a gente não tinha maioria nessa CPMI, por isso que ela não produziu os resultados que a CPI da Covid está produzindo, porque na CPI da Covid o governo é minoritário, na CPMI das fake news ele não tinha uma minoria clara, ele em alguns momentos tinha maioria, e está se discutindo uma mudança legislativa para as eleições do ano que vem. É preciso tomar cuidado, porque pode ser que a Câmara piore a legislação. Qual é o risco que a gente tem hoje? Existe uma proposta de proibir que as redes sociais removam conteúdos das redes, de suas redes. Isso é uma coisa gravíssima no ano eleitoral. Por quê? Porque, por exemplo, para a derrota do Trump, foi muito importante que as redes sociais começaram a remover conteúdos falsos do Trump, né? E discurso de ódio e tudo, mas foi decisivo para a derrota do Trump, né? Então, aqui a gente tem que tomar cuidado para que isso não ocorra. Esse é um objeto de preocupação nosso na Câmara e também do TSE. Então, vamos ver como é que vai ser a legislação eleitoral. Como vocês sabem, a legislação eleitoral tem que estar aprovada até um ano antes da eleição. Então, até outubro, a gente vai saber o que passou, o que não passou, e vamos ficar atento a isso. Enquanto isso, o TSE vai tentar, digamos assim, enquadrar o Telegram, que é a maior preocupação deles, né? O André, as dificuldades de acessar o eleitorado, né, conservador, do interior, sobretudo, né, segundo a pergunta do André. Assim. Esse é um desafio que está colocado para a gente, né? Eu acho, né, o Yuri agora há pouco estava falando da tática dele quando está lidando com alguém que ele sabe que não vai ganhar, mas através do debate ele tenta ganhar quem está no entorno, né, quem está vendo aquilo ali, né? Eu acho que assim, a gente precisa de 50% mais um na próxima eleição, né, pelo menos. Então, a gente vai ter que, nas próximas eleições, sublinhar aquilo que nós temos em comum com as pessoas e não aquilo que a gente tem de diferente delas, né? Então, esse eleitorado, que muitas vezes no campo dos costumes pode divergir da gente, por outro lado, é um eleitorado que tem identidade com a gente na luta por justiça social, na redução da pobreza, por exemplo, né?
ou no ideal de igualdade de oportunidades. Então, acho que um grande desafio nosso é conversar com essas pessoas sobre tudo isso que nos une e sublinhar aquilo que nos une e não aquilo que nos divide, né? Porque nós não somos maioria na sociedade brasileira. Eu até gostaria que nós fôssemos, né, as pessoas que têm a visão de mundo muito próxima da que a gente tem aqui, né? Mas nós não somos, né? Nós temos que ter a capacidade de atrair, para apoiar as nossas candidaturas, pessoas que são de centro, né? Que não são pessoas de esquerda, né? Então, a gente vai precisar fazer isso, seja na construção do nosso programa, seja na forma de dialogar com as pessoas, né? E é claro que isso é um aprendizado que a gente vai fazendo também, né? Uma coisa que a gente vai aprendendo a... E fazer política é isso, fazer política é somar, né? Fazer política é se ciscar para dentro e não se ciscar para fora, né? Então é unir, não é dividir, é juntar e não perder, né? É claro que ninguém vai fazer isso abrindo mão de princípios, né? Os princípios que norteiam os nossos valores, nós não vamos abrir mão deles, né? Mas a comunicação acho que tem um papel muito importante nisso, porque às vezes a forma da gente dizer as coisas, ela faz muita diferença, né? Então tem uma história que conta, né, que é muito boa, que diz que um rei teve um sonho, né, que ele perdia todos os dentes, né? E ele chamou um sábio, né, para interpretar esse sonho, né? E esse sábio veio e ele disse: olha, se você me interpretar o sonho da forma correta, eu sentir que é isso mesmo, eu vou lhe dar todos os tesouros que eu tenho guardado naquela sala ali, né? E contou o sonho e disse para o sábio: e agora, o que você me diz? Ele disse: olha, eu tenho uma péssima notícia para lhe dar. Ele disse: qual é a péssima notícia? Você vai perder todos os seus parentes, todas as pessoas da sua família vão morrer. Você vai ver a morte de todas elas. Aí o rei ficou indignado com aquilo e mandou decapitarem o sábio, né? Não gostou da interpretação, não só não deu tesouro, como mandou matar o sábio. E veio um outro sábio, chama o próximo, né? Veio um outro sábio e ele disse, contou o mesmo sonho, disse: como é que você me interpreta esse sonho, né? E ele disse: eu tenho uma excelente notícia para te dar, majestade. Eu disse: qual é a excelente notícia? A sua saúde é tão boa, que o senhor vai viver mais que todos os seus parentes, né? E esse sábio ganhou lá todos os tesouros daquela sala. Então, às vezes, a forma de dizer as coisas faz diferença, a forma da gente dividir ideias, da gente dividir projetos, da gente dizer o que a gente defende, né? Então, acho que a forma ela tem tanta importância quanto o conteúdo. Ela faz diferença, né? Os teóricos da comunicação dizem que a forma é o conteúdo, né? Então, assim, se a gente quer disputar e ter maioria, e a gente precisa ter maioria para salvar a democracia brasileira, para a gente ter um futuro, né, para o país da gente, a gente vai ter que caprichar na comunicação, né? Na forma de conversar com as pessoas e de sublinhar aquilo que nos une, né? Eu me lembro de uma propaganda muito, muito bem feita pelo PT na eleição de 2002. Né? Eu não sei aqui quem já acompanhava a política, aqui tem gente de várias gerações, né, mas eu vi uma propaganda uma vez que me marcou muito. E era assim, eram dois casais saindo de uma festa, num carro com vidro fechado, ar-condicionado e tal. E o olhar das pessoas que estavam no carro, de repente, batia com o olhar de uma família em situação de rua, não é? E aquela música animada, que era a música da festa, de repente se transformava numa música triste, né? E aquilo mostrava que as pessoas estavam dentro do carro, de repente tinham se dado conta, né, de que tinha gente que não estava nessa festa, que a vida não era só isso, que tinha muita gente sofrendo, muita gente sem nada, né, passando frio na rua. E esse trecho todo corria sem nenhuma fala, era só a imagem com a música, a trilha sonora, e no final dizia assim, se isso também, era só essa frase que ia sair na propaganda, se isso também incomoda você, você pode até não saber, mas no fundo, você também é um pouco PT, né? Essa ideia de que, assim, se a injustiça social te incomoda, você pode até não saber, mas você é da família da gente,
né? Então, por que essa propaganda me marcou muito? Porque eu vi ali pela primeira vez a gente conseguindo falar daquilo que nos move de uma maneira que, de repente, faz com que a outra pessoa se identifique e que chegue perto, né? Isso é um desafio para a gente, não é simples, mas a gente vai ter que descobrir maneiras de mostrar para as pessoas que elas estão mais perto da gente do que talvez elas imaginem, né? Porque o outro lado, ele vai falar o tempo inteiro daquilo que nos divide dessas pessoas, né? E vai preparar armadilhas o tempo inteiro. A gente tem que ser inteligente para não cair nas armadilhas, né? Porque não é um debate honesto, simples, assim, em que as pessoas estão cada uma dizendo o que pensam. É uma guerra em que o outro lado vai tentar criar ódio em grande parte da sociedade em relação àquilo que a gente representa. É isso que o presidente da República faz todos os dias. Fez isso hoje, por exemplo, né? Então, isso vai ser daqui para lá o tempo inteiro isso, né? E, por fim, o Felipe perguntou o que a gente está imaginando em relação, especialmente, salvo engano, Felipe, em relação ao voto impresso, você mencionou, né? Você mencionou o Capitólio também, não é isso? Bom, assim, é muito importante derrotar o voto impresso, porque o que eles querem com o voto impresso, né? Eles querem, com o voto impresso, primeiro melar a eleição, porque vão fazer pedidos de recontagem no país inteiro, a eleição não vai chegar ao fim, basta a gente ver o que está acontecendo no Peru, né? Assim, quanto atrasaram, né, o resultado eleitoral do Peru por conta de recontagem, né? E essa virou a mania da direita mundial, né? Ela não perde, ela é roubada, né? Nós, em 2018, infelizmente, perdemos as eleições, né? Até sabemos que isso foi manipulado por fake news, por desinformação. Mas nós nunca questionamos as urnas, nunca dissemos que o Bolsonaro não ganhou, mas as urnas foram fraudadas, né? Infelizmente, ele ganhou, né? Eles estão dizendo que vão ser roubados, né? Quer dizer, então, nós vamos derrotar o voto impresso, porque algumas pessoas dizem assim, mas se eles querem voto impresso, deixa voto impresso. Não, por que não, né? Primeiro, porque eles vão pedir a recontagem das eleições no país inteiro. Isso vai atrasar em meses, no mínimo, o reconhecimento da vitória que a gente vai ter. Segundo, onde é que você guarda 150 milhões de cédulas impressas? Onde que isso vai ser guardado? Já imaginaram transportar essas urnas com milhões de votos? Já imaginaram um caminhão desse ser desviado, ser roubado? Uma urna dessa ser roubada? Já imaginaram nas apurações, nas mesas com papéis? Já imaginaram alguns dos apuradores, porque alguns serão bolsonaristas, fatalmente, queiramos ou não, né? Ou muitos, sei lá quantos vão ser, sumirem com votos? Aí alguém vai dizer assim, não, mas o voto garante que a pessoa que o que ela votou saiu no papel. O voto impresso garante. Mas quem disse que uma pessoa que queira gerar desconfiança sobre a eleição, como o Bolsonaro faz, não vai dizer, não, eu votei no Bolsonaro e o papel que caiu impresso no Lula, ou sei lá em quem, ou Boulos, ou sei lá quem for. Quem é que garante que isso não vai fazer? E já pensaram as pessoas que estão apurando, até comer voto se pode comer. Aí o número de votos impressos está diferente do número de votos eletrônicos, porque alguns papéis sumiram. O que é que vão dizer? Que o certo é o número de votos impressos, que a urna eletrônica fraudou, tanto é que não tem o mesmo número num e no outro. Ou seja, é uma infinidade de possibilidades de aí sim fraudar a apuração e criar suspeita, que é o que ele quer, né? Então, por isso, nós vamos derrotar o voto impresso. Tem maioria na comissão para isso. Não vai ser uma luta fácil. O governo ganhou uma semana para tentar pressionar os deputados da comissão para votarem a favor, né? E desacreditá-lo, né? Quer dizer, explicar para as pessoas que ele foi eleito a vida inteira com urna eletrônica e todas elas valeram. Aí agora que ele vai perder, não vale? Né? Então a gente vai ter que desacreditar isso. Agora, sobre a ocupação, assim, eu acho que, como eu já disse, Felipe, a gente corre o risco de ter conflagrações, de ter confrontos. Pode ser uma eleição violenta, pode acontecer. Ele vai estimular as pessoas a isso. Ele armou a sociedade e estimulou a compra de armas com o objetivo de criar instabilidade, né? Não tem a menor dúvida disso. Então, vem tempos difíceis pela frente. Assim. Agora, é um momento que a gente tem que jogar tudo para criar um outro futuro para a gente, para o Brasil poder se reencontrar consigo mesmo e para a gente ter
uma democracia mais sólida. Ela não é sólida. A gente viu que a nossa democracia ainda é muito frágil, as instituições têm muitos problemas, e a gente viu como um sujeito como ele pode criar o caos que ele já criou até agora no país. Né? Assim, tudo que já aconteceu de inferno nesse país nesses últimos anos, o que ele conseguiu fazer. Então, temos uma luta grande pela frente. Por isso a gente precisa de tanta gente boa, qualificada, voluntária, sonhadora, como vocês são, e por isso eu tenho muito orgulho de estar nessa luta com vocês. Então, vamos estar juntos nisso. Né? A gente vai estar de fileiras cerradas, de braços dados, e a gente vai virar essa história. Estamos vivendo um momento péssimo, mas ele vai passar. Esse momento vai passar. E a gente vai conseguir ver essa página ser virada e virá-la juntos. Não vamos desanimar com as dificuldades, que tem muita coisa boa para a gente viver ainda. Né? Eu quero deixar essa última fala aí de esperança, e já faço disso a minha despedida, minha consideração final, para ouvir a Aniele também fazer a dela, que eu sei que tem essa fala final, mas só para dizer para vocês que a gente tem a oportunidade aí de deixar o nome da gente do lado certo da história. Né? Como a Aniele falava, a gente está do lado certo da história, e a gente está do lado certo da história, e daqui a muitos anos o país vai se perguntar onde cada um estava. Né? Eu me lembro, sabe, na época do impeachment da Dilma, aquela covardia que fizeram com ela, muita gente que é meu amigo, a gente tem amigos que tem todo tipo de visão, né? A gente tem amigo de esquerda, de centro, de direita, muita gente amiga minha dizia: Molon, você nunca mais vai se eleger se você votar contra esse impeachment, eu sei que você é contra, mas dá uma chance, falta. Não vou fazer isso, não posso nunca mais ser eleito para nada na minha vida, mas eu vou sair dessa casa com a cabeça erguida, tendo a certeza que eu fiz a coisa certa, dizendo que Eduardo Cunha é um bandido, eu vou dizer para ele o que eu tenho que dizer, eu vou dizer para quem está votando o que tem que dizer, e não me importa se não vou ser eleito mais, isso é outro problema. Né? E, no fundo, olha como mudou de 3 anos para cá, de 4 anos para cá, 5, na verdade, né? Mas olha como mudou, assim, tudo. Né? Então, esse momento difícil que a gente está vendo também vai passar, sabe? E a gente vai ter orgulho de contar para as pessoas que a gente ama que a gente fez a coisa certa, que a gente ajudou a salvar o Brasil. Porque é disso que não é drama falar isso, não. A gente precisa salvar o Brasil. Né? E isso dá sentido à nossa vida também, porque quando a gente dedica a vida da gente a uma causa, a vida da gente se torna maior. Né? Cada um, todos vocês sabem disso aqui, porque todo mundo já está fazendo isso. Né? Então é isso, gente. Vamos com força, com determinação, virar essa página e vamos juntos. A vitória vai ser nossa, venceremos. Muito obrigado, é uma grande alegria estar aqui com vocês. E eu vou com vocês ouvir a Aniele aqui para nos iluminar nessa noite, para a gente sair mais animados ainda para frente. Muito obrigado, Não, Molon. gente, é isso. Imagina, não tem nem mais o que falar. Acho que agradecer a oportunidade Tem da sim, finais. Tem sim. Tem sim. Eu estava lendo aqui o chat, vendo a galera elogiar, conversar, trocar, pautar. Acho que é isso é importante. Eu acho que eu repito um pouco do que eu falo muitas vezes sobre esse caso da Mari, da família da gente que tem vivido, né? Eu não sabia para que minha mãe e minha irmã me prepararam a vida inteira, e agora eu acho que eu estou mais ou menos encontrando o que era. Quando minha mãe me mandou para os Estados Unidos sozinha para estudar com 16 para 17 anos e falou: olha, eu não vou estar lá, mas você vai, que eu confio em você. E a Mari, poucos dias antes de morrer, me mandou uma mensagem no WhatsApp, foi até uma foto que viralizou, que eu postei o print depois falando: cara, isso aqui é para você nunca mais esquecer a força que você tem, porque a gente é um pouco de cada uma daqui da família. E é isso, assim, eu acho que eu sigo nessa linha, e é o que eu tentei, foi o que eu tentei passar para vocês, e o que eu passo para os meus alunos, para as minhas filhas, para o pessoal que trabalha comigo no instituto, que eu troco com o Freixo, por exemplo, que é: o nosso conhecimento é nosso, a nossa força ela é gigante, a gente não sabe o quão forte nós somos, até a nossa única opção é ser forte, e foi o que aconteceu comigo. Eu não tinha escolha, ou eu cruzava os braços e deixava o carro passar na família,
depois daquele assassinato, ou eu assumia. Então, eu assumi, eu fui no local do crime, eu fui no IML, eu organizei o velório da Marielle, porque tinha gente sem noção querendo tirar foto da cabeça da Marielle na hora do enterro, e aí eu tendo que dar uma de segurança também. Então, assim, já fiz de tudo um pouco, mas com um sorriso no rosto, com força, porque a minha família é isso, a Mari era isso, a minha mãe é isso, é uma mulher extraordinária que eu admiro muito. Então, que eu possa passar um pouquinho dessa força para vocês e dizer que a gente está junto, independente do que vem acontecer, independente de todo esse ódio que está aí, a gente está do lado certo da história, sim. E vamos falar sério, né, gente? Que Molon e Freixo estão muito mais bonito, repito a piada, para a gente poder ir dormir bem, alegre, feliz. E que bom que a gente teve esse encontro hoje. Um beijo enorme para todo mundo que está aqui. Qualquer coisa, a gente está aí à disposição. Muito bem, Obrigado, Aniele. Aniele. Valeu. Obrigado, Molon, Aniele, Marcelo Freixo, que proporcionou o Rio Curso com toda a sua equipe, todo mundo que participou conosco. Pessoal, muito obrigado. É o que vocês falaram. Infelizmente, não estamos num bom momento, mas nunca foi fácil para a classe trabalhadora, nunca foi fácil para aqueles que defendem a democracia. E se estamos num momento difícil, nem sempre a gente escolhe o momento histórico em que a gente vive, mas tem uma coisa que a gente pode escolher, do lado de quem a gente luta. E que bom, estamos aqui todos e todas, lutando com tantas outras pessoas que não estão aqui para salvar o Brasil, como disse o Molon, e para garantir uma vida melhor para todos nós nesse país. Gente, obrigado, tá? Um grande beijo. Se cuidem. Em breve a gente vai estar presencial aí, tenho certeza. Um abraço. Obrigado, Yuri, Aniele, Molon. Pessoal, obrigado pela participação, mais uma atividade nossa do Rio em Curso. Já trazer um spoiler aí que a gente vai divulgar no grupo também, mas semana que vem a gente volta com outra aula do primeiro módulo do Rio em Curso, com a participação do Marcelo Freixo. Marcelo Freixo e Bruno Paz Manso, jornalista, escritor, para debater segurança pública com a mediação da Tainá de Paula, vereadora do Rio de Janeiro. Então a gente vai jogar lá no grupo, mas tem mais uma atividade bem legal aí na próxima semana para gente. Hoje ele ficou de folga, né? Hoje ele não quis vir, não, né? Hoje Achei que não ele ia dar tava uma aí, ó. Não cobra ele. Brincadeira, brincadeira. Tchau, Pessoal, gente. obrigado, Parabéns viu? pelo curso. Tchau, tchau.